Meus amigos, uma boa tarde. Estamos juntos mais uma vez, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é o caminho, a fé, a verdade, o poderoso sol da verdade, de Eurípides Barçanufo. Jesus, o médico das almas e dos enfermos. Então, o título do ensinamento da noite de hoje vem de um livro de Humberto Ferreira, que se intitula Vencendo as Imperfeições. E aqui o título é Ofensas. O que ele vai falar agora, o ensinamento, será no que tange a ofensas. Ele começa nos dizendo: espíritos imperfeitos, não conseguimos passar a vida sem cometer algum tipo de ofensa contra nossos semelhantes. Ele quer dizer que se nós somos pecadores, imperfeitos, pelo fato de sermos imperfeitos ou de estarmos imperfeitos, vai haver um momento em que a gente vai ofender alguém. É nesse sentido que ele vai nos passar um alerta, né? Para que nós possamos colocar em prática a sugestão de Jesus quando nos diz orai e vigiai. Aí ele fala, ora ofendemos deliberadamente, ora sem intenção. Ocorrem com maior frequência no relacionamento com o semelhante, quando se adotam atitudes desaconselháveis, tais como dizer palavras torpes ou depreciativas, recorrer à ironia. Isso é terrível quando uma pessoa é irônica com a outra, debocha da outra, humilha a outra. Aí ele fala, então fazer brincadeira de mau gosto, ou então valer-se de crítica destrutiva, ou então desrespeitar as ideias alheias, mostrar gestos indelicados, ou então dirigir-se ao semelhante aos gritos, tratar o próximo com desprezo. Na maior parte das vezes, ferimos os que nos cercam, porque não conseguimos frear nossos impulsos. Uma simples contrariedade é motivo para perdermos a gentileza. Olha que situação que nós chegamos, pessoal. Isso quer dizer o quê? Eu concluo que nós estamos completamente enfermos. Com essas situações, esses exemplos que ele falou aqui, que ele está falando aqui, todos nós estamos nessa situação. Então, nós estamos conclui-se que nós somos temperamentais, melindrosos. Aí ele continua, é no lar, junto à família, que mais frequentemente se cometem delicadezas. Muitos homens acham que os familiares são obrigados a suportar sua irritabilidade e grosseria sem reclamar, só porque é aparente. Olha o que ele fala, é no lar, junto com os familiares, que mais frequentemente se cometem delicadezas. Muitos homens acham que os familiares são obrigados a suportar a sua irritabilidade e grosseria sem reclamar. Numa outra lição, nós falamos sobre isso aqui, que André Luiz, ele nos diz o seguinte, que todos nós devemos aprender a tratar nossos familiares como se fossem visitas. Quando chega uma visita na nossa casa, nós somos todo atenção. A gente levanta com um sorriso de orelha a orelha nos lábios, vai lá, abre a porta, todo gentileza, todo cortês, pede para a pessoa entrar, não é? Fala para a pessoa com educação, com gentileza, que devemos, não é, a felicidade de sua visita, oferece o melhor local para a pessoa sentar, o mais confortável para ela, não é? E oferece um cafezinho ou um chá. Olha quanta delicadeza, quanta educação. Por que, aí André Luiz faz, por que não tratar o familiar dessa forma? Por quê? Porque só a visita e não o familiar. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. É o que ele fala aqui. É no lar,
no contato com os familiares, que mais frequentemente se cometem delicadezas. Então, cadê a delicadeza? Cadê a educação? Cadê a gentileza? É só indelicadeza com o familiar. Muitos homens acham que os familiares são obrigados a suportar a sua irritabilidade e grosseria, sem reclamar, e não pode nem reclamar. Tá vendo? Aí ele fala, há certa relação entre orgulho e indelicadeza. Quanto mais orgulhoso o homem, maior a sua tendência para ser indelicado com os semelhantes. Olha só. Então isso quer dizer que a indelicadeza vem do orgulho. Por isso que ele fala, quanto mais orgulhoso o homem é, maior é a sua tendência para ser indelicado com os semelhantes. Então, a indelicadeza, ela tem a sua origem no orgulho da pessoa. Aí ele continua. É dever, né? É dever do cristão reconhecer os próprios equívocos e desculpar-se. No entanto, esse gesto representa um grande sacrifício, e é verdade. Então, qual deve ser a nossa tarefa? É de reconhecer os nossos próprios equívocos. Então, a gente tem que fazer um exame de consciência. Quando surgir um atrito, vamos nos afastar, fazer um exame de consciência. Não é para descobrirmos por que nos exaltamos, por que fomos indelicados, por que ofendemos. E quando a gente descobrir que está equivocado, que foi equivocado ou que ofendeu a pessoa, então aí a pessoa tem que ter o altruísmo, o dever e a obrigação de se retratar, de pedir desculpas. Aí ele fala, no entanto, esse gesto representa um grande sacrifício. Tá vendo? Então, aí ele fala, e se ainda é dominado por excessivo amor próprio, muitas vezes sabe que está errado, que cometeu uma injustiça, mas não pede desculpa. Porque o orgulho não deixa. O amor próprio não permite. A pessoa vai se sentir humilhada se pedir desculpa. Procura todo tipo de justificativa para o seu ato, para não ter de excusar-se. Essa resistência tem efeito de reforçar a sua soberba. E o tempo vai passando. E a pessoa continua do mesmo jeito. Sempre marrudo. Gênio forte. Eu sou assim. Eu não mexo com ninguém, mas se mexer comigo, aí a pessoa, como é que fica a promessa que a pessoa fez no plano espiritual antes de vir para cá? Que quando chegasse aqui ia se esforçar para se tornar melhor. Mesmo porque todos nós que estamos aqui na Terra, estamos aqui especificamente para realizar o trabalho de nos tornarmos melhores. Mas como é que nós vamos nos tornarmos melhores se nós não trabalhamos nesse sentido? Deus dá a oportunidade. Ele coloca o parente difícil diante da gente. Que o parente que conhece o nosso ponto fraco, que toca na nossa ferida, justamente para que dessa forma nós possamos trabalhar a nossa soberba, o nosso orgulho e o nosso amor próprio, nos tornando pessoas mais humildes, complacente, transigente, nos tornando pessoas melhores. É dessa forma que eu me torno uma pessoa melhor, em contato com uma pessoa difícil, de ter relacionamento difícil, de temperamento difícil, porque eu não teria condição de me melhorar no meu orgulho convivendo com pessoas que fazem tudo que eu quero, que não me incomoda. Como é que eu vou crescer desse jeito? Como é que o aluno vai crescer se a professora resolve os problemas e as tarefas para o aluno? Não, não é assim. Eu que tenho que me vencer. Eu que tenho que me vencer. Eu que tenho que aparar as minhas arestas.
Eu que tenho que me esforçar para domar minhas más inclinações. E a minha má inclinação, as minhas tendências qual que é? É revidar, é me ofender, é me sentir melindrado, é defender o meu amor próprio. Então, como é que eu vou me melhorar? Eu tenho que evangelizar. Eu tenho que educar, civilizar essas minhas atitudes intempestivas de sofrer, mas não pede desculpa, mesmo reconhecendo quando está errado. A pessoa veio para a Terra, pela misericórdia divina, para realizar esse trabalho do seu eu. Por isso que eu sempre me recordo de uma frase que Freud sempre fala. Freud fala assim, tudo aquilo que eu detesto no outro é um reflexo de minha personalidade. Tá vendo? Então, quando a pessoa faz uma coisa, o parente faz uma coisa, não é? O parente, você fala, não coloca essa coisa aí, eu acabei de limpar, e a pessoa fica revoltada, xingando. Se a pessoa se ofende, fica nervoso, agitado, se exaspera com a atitude do outro, isso significa que nós ainda não aprendemos a alteridade, a entender o diferente e a diferença, a ter paciência, a ser tolerante, a entender que se aquela pessoa está me aborrecendo, é porque ela está com uma patologia, ela está doente, ela está enferma. Porque se ela tivesse em sã consciência, ela não me aborreceria. Se ela está me aborrecendo, significa que ela está enferma, doente, necessitada da minha compreensão, da minha paciência. Por quê? Quem ama, esquece. Quem ama, deixa para lá. Quem ama, não liga. Quem ama, perdoa. Se nós não conseguimos ainda esse altruísmo, essa virtude, significa que tanto nós quanto o outro que nos aborrece, estamos na mesma situação. Porque se eu me aborreço e eu revido com a atitude do outro, significa que eu não estou acima dele nada, eu estou exatamente no mesmo patamar que ele, eu estou nivelado por baixo. Todos nós estamos nivelados por baixo. Só está nivelado no correto, vamos dizer assim, um pouco acima, aquele que entende, que compreende, que é transigente, que responde com as características do amor, do perdão, de não deixar, de não desarmonizar a casa por causa de uma pessoa desequilibrada. Percebe? Se na família tem uma pessoa desequilibrada, e se a gente se desequilibra por causa do desequilibrado, o que vai acontecer? Desarmonia total no lar, pessoal. Desarmonia total no lar. Aí fica aquelas energias pesadas, patológicas dentro de casa, e a nossa doutrina esclarece que um lar em desarmonia gera uma energia que quando uma visita chega na nossa casa, começa a bocejar, não vê a hora de sair dali, porque as energias ficam impregnadas pelas cortinas, pelos lençóis, no assoalho, no teto e até nos alimentos, na geladeira. Em compensação, um lar onde existe harmonia e paz, essas energias benéficas e salutares ficam impregnadas por toda a casa. Aí nós perguntamos, como é que está a sua casa? As energias estão boas? Outra pergunta, como é que está o seu temperamento? Na sua casa, na sua família, tem alguém que te aborrece? Tem alguém desequilibrada, impaciente, intempestiva? E como é que você reage com ela? Trata ela como uma visita ou trata da mesma forma que ela te trata? Isso, e principalmente agora com esse, que todos nós estamos isolados por causa da pandemia, agora é que se faz necessário esses exemplos do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí é que está. Eu peguei um papel aqui que eu vou até ler ele, que ainda bem que eu lembrei. Olha o que o papel fala. Esse ensinamento fala, agora que eu lembrei, é uma bibliografia que se chama Perdão e Vida.
vem de Francisco Cândido Xavier, primeira edição de 1999. O mensageiro chama-se Adolfo. Ele diz, olha, presta atenção, pessoal, que ensinamento lindo, hein? Prestem atenção ao que fala. Talvez não percebamos, mas as grandes discussões dentro do lar se iniciam por coisas pequenas. São pequenas reclamações que vão se amontoando e transformando o lar em um ambiente pesado, sem clima para uma conversa agradável, ou até para a troca de pequenas gentilezas. Isso acontece porque, ao invés de conversarmos com um parente difícil, ao invés de conversarmos mais sobre os assuntos que nos incomodam, não, a gente prefere fazer de conta que nada está acontecendo. Tá vendo? Então a pessoa fala uma coisa que a gente não gosta, ao invés da gente chamar a pessoa e conversar com ela, aí às vias de fato, amorosamente, não é? Com paciência, não, a gente guarda aquilo, é isso que ele quis dizer. Ou até para a troca de pequenas gentilezas, né? Isso acontece porque ao invés de conversarmos mais sobre os assuntos que nos incomodam, preferimos fazer de conta que nada está acontecendo, imaginando estarmos evitando mais discussão. Então a pessoa, imaginando que não quer mais discutir, aí pega, vai guardando as coisas, e aquilo vai acumulando dentro dela, ela continua. Para nos livrarmos das conversas sérias, nós preferimos muitas vezes ligar a televisão e nos alienar da família. Olha só o que acontece, isso é o que mais acontece nos lares. Não vou perder tempo para estar discutindo não, sabe? Fulano não vai mudar, então enquanto ele não mudar, eu também não mudo. Aí pega, vai assistir televisão para não discutir. Ao invés de chamar a pessoa no canto, com educação, e colocar na mesa, discutir o assunto, resolver ali, acabar ali a questão. Aí ele fala, mas, ao invés de fazermos isso em nossa mente, ficamos remoendo aquela mágoa, aquele ressentimento. E isto é pior, pois continuamos a poluir o clima espiritual dentro de casa com energias de discórdia e de ressentimento. Aí ele fala, precisamos achar um tempo para o diálogo com a família. Aí ele sugere, propõe aqui o evangelho no lar. Então aí fica a sugestão agora, pessoal. Agora é que é o momento exato de todas as casas, em todos os lares, a gente fazer evangelho no lar, pessoal. Como é que se faz evangelho no lar? Escolhe-se um dia da semana, seja ele qual for, o dia da semana, em que a gente tem mais disponibilidade de tempo. Digamos um exemplo, digamos que a gente escolheu todos os domingos, 11 horas da manhã. Aí a gente reúne o máximo de familiar possível para ficarmos em volta de uma mesa, para iniciarmos o evangelho. Pegamos uma vasilha com água, deixamos ali para ser energizada com as nossas vibrações e orações, pegamos um evangelho, um livro de autoestima, pode ser qualquer livro, Vinha de Luz, Pão Nosso, do Chico Xavier, pode ser a Bíblia, pessoal, não tem porquê, a Bíblia, é até melhor, percebe? Ou então o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí pega, faz-se um Pai Nosso, com muita fé, e oferece esse Pai Nosso para os hospitais, aonde se fizer necessário, aonde o seu coração pedir, né? Aí pega o livro, fecha os olhos, mentalizando Jesus e abre o livro, a Bíblia, ao acaso. A página que cair, aí a pessoa lê, alguém da família lê. Aí depois que terminar a leitura bíblica, ou evangélica, ou de autoestima, né? Aí cada um vai dar o seu parecer do que entendeu do ensinamento, que não surgiu ali por um acaso, porque quando nós fechamos o olho e abriu ao acaso, o ensinamento que saiu ali, que não foi coincidência, foi indicado pelos nossos protetores espirituais, né? Terminou a leitura, aí faz-se um novo Pai Nosso, e oferece esse Pai Nosso para todos que estão na mesa, para toda a família, para toda a vizinhança, para todos que estão nos hospitais, passando por intenso sofrimento.
Porque todas as vezes que a gente faz essa reunião dentro de casa com os familiares, nós estaremos abrindo as portas para Jesus entrar na nossa casa. Não tem coisa mais abençoada numa casa do que fazer o evangelho uma vez por semana. Isso é muito importante. Façam isso, por favor. Eu duvido que as forças do mal penetram, ela entra dentro de uma casa, se a casa está estruturada na rocha, através do evangelho no lar, uma vez por semana. Muito bem, voltando na leitura. O cristão compreende que não pode acomodar-se com o comportamento em desacordo com as leis de Deus. Precisa aprender a dominar os seus impulsos agressivos e conviver com o próximo sem sair dos padrões do evangelho. Algumas medidas de ordem prática são úteis para aqueles que tendem a agir com indelicadeza. Controlar os impulsos agressivos, pensar antes de dizer qualquer coisa, selecionar as palavras a serem empregadas, abolir palavras despreciativas, ironia, brincadeira de mau gosto, críticas destrutivas, pedir desculpas, não agir adequadamente, não é? Inadequadamente, introjetar princípios de só fazer ao próximo o que deseja para si. Entre os que sofrem ofensas, muitos são bastante sensíveis ou melindrosos, ofendendo-se por qualquer motivo. Como, por exemplo, quando suas ideias, opiniões não são acatadas ou são criticadas. Tem pessoas que é assim. Você dá um ponto de vista, se a pessoa não concordar, você ganhou um inimigo. São pessoas temperamentais, extremamente melindrosas. E as pessoas temperamentais e melindrosas, essa atitude e esse sentimento, ele tem sua origem no orgulho, no egoísmo. Nesse caso, o problema não está no suposto ofensor, mas neles mesmos. Para aqueles que sofrem ofensas, algumas medidas também podem ajudar. Combater a suscetibilidade, não revidar, evitar o sentimento de ressentimento, exercitar o perdão, indulgência e compreensão, aprender a revelar, sobretudo as pequenas ofensas, fazer o possível para esquecer e orar pelo seu ofensor. Eis aí a sugestão. Então, pessoal, vamos fazer uma reflexão sobre isso, sobre a necessidade que todos nós temos de orar e ainda desejar a felicidade dos que nos prejudicam. Fica aí para a nossa reflexão. Uma boa noite para todos, que Jesus nos abençoe.